Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de técnicas analíticas. Na semana passada, vocês estudaram as principais vidrarias de laboratório. Nessa semana, nós vamos estudar os principais equipamentos utilizados no laboratório. Eu fiz uma pequena apresentação e eu quero compartilhar com vocês. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu estou tentando aqui compartilhar. Pronto. Então, pessoal, eu queria falar para vocês sobre os principais equipamentos e aparelhos de laboratório. O primeiro equipamento que a gente vai falar é sobre a balança analítica. A balança analítica, ela é uma balança de muita precisão, utilizada para pesagens em laboratório. Ela é geralmente usada para pesar pequenas quantidades em que a gente precisa de uma precisão muito grande. Por exemplo, se eu quero pesar 1,0003 gramas, eu vou utilizar a balança analítica. Tem um vídeo na parte 2 da aula que fala somente sobre balança analítica. E eu queria que vocês assistissem para vocês entenderem mais um pouquinho sobre esse equipamento tão importante. Essa balança, ela tem uma precisão muito grande, ela tem várias casas decimais depois da vírgula para a gente poder medir. E ela, tá vendo que ela tem um vidro em volta dela? Esse vidro é para garantir que nenhuma interferência externa vai entrar e afetar a minha pesagem, que não vai entrar vento, que não vai entrar poeira e que nada disso vai afetar a minha pesagem. Quando eu quero pesar uma quantidade um pouco maior de soluto e quero também utilizar quero pesar uma quantidade maior que não seja tão precisa assim, não precisa de tantas casas decimais, eu já posso usar uma outra balança, que é essa daqui, a balança semi-analítica. Ela já é uma balança que ela pesa também, e ela pesa uma quantidade um pouco maior. Além da balança, a gente também tem a estufa. A estufa ela é como se fosse um forno do laboratório. Na estufa, a gente faz o controle de temperatura. Essa temperatura pode chegar até 300 graus Celsius. E a gente usa para poder colocar o material para secar, ou quando a gente quer fazer um aquecimento, ou quando a gente quer manter esse aquecimento constante. Por exemplo, se eu quero ficar com aquecimento de 35,6 graus Celsius por 4 horas, eu posso programar essa temperatura na estufa. Quando eu quero que chegue a temperaturas maiores, aí eu já não vou usar a estufa, eu vou usar um outro forno, que é o forno mufla. A mufla, ela é muito parecida com a estufa, só que ela chega a temperaturas de mais de 1000 graus Celsius. Esse da imagem, por exemplo, ele chega a 750 graus Celsius. Ela faz um processo chamado calcinação. Na calcinação, o meu material, ele que pode ser líquido, sólido, ele vai virar cinzas, ele vai virar um cálcio, um cálculo, ele vai ficar duro através do aquecimento. Além dessa, a gente também tem o banho-maria. O banho-maria, ele vai fazer o aquecimento através do vapor. Então, nessa parte branca é colocada água, e esse vapor de ar, essa água, ela é aquecida até virar vapor, e nesses pequenos orifícios que tem nela, é colocado um recipiente que vai ser aquecido através desse vapor de água. Banho-maria. Outro equipamento que a gente utiliza muito também é o termômetro, que mede a temperatura. O termômetro, ele pode ser comum, quando ele é de mercúrio, ou ele pode ser o termômetro digital, que é o que a gente mais tem utilizado hoje pela facilidade. A gente também tem esse daqui, que é o agitador magnético. O agitador magnético, ele faz a agitação, ele vai mexer a substância sem a gente precisar ficar mexendo com a mão. Ele mesmo faz essa mistura, essa agitação constante.
através do magnetismo. Outro equipamento que a gente também usa muito no laboratório é o dessecador. O dessecador, ele é esse recipiente que ele pode ser de vidro ou ele também pode ser de plástico e ele é um recipiente onde não vai ter umidade dentro dele, não vai ter nenhum tipo de umidade. Então a gente coloca lá as vidrarias, as soluções que a gente precisa tirar umidade. Ele dentro dele vai ter um agente que a gente chama agente dessecante, que são partículas, geralmente de sílica. Essa sílica vai absorver a umidade. Essa sílica, ela é muito comum na nossa vida. A gente já viu ela. Quando a gente compra bolsa, carteira ou sapato de couro, bota de couro, chapéu, não vem um sachêzinho com uns cristalzinhos dentro. Esse cristalzinho é o cristalzinho de sílica e ele é utilizado para retirar a umidade. É a mesma sílica que é utilizada no dessecador. Nós também temos a capela de exaustão, nós já até falamos dela. Essa capela, ela não é utilizada para rezar. Essa capela, ela é utilizada para manipular reagentes que soltem vapores tóxicos que possam causar danos ao nosso nariz. Então, dentro dessa capela, nós colocamos os reagentes e nós trabalhamos, manipulamos esses reagentes que soltam vapores tóxicos aqui dentro. Ela vai ter um exaustor nessa pequena chaminé que está em cima dela, e esse exaustor vai retirar, vai sugar esses gases tóxicos. Por isso, ela é um equipamento de proteção coletiva, porque ela vai proteger todo mundo que está no laboratório. Enquanto um está manipulando, todo mundo está protegido, porque ela está retirando os gases tóxicos. Outro equipamento é a autoclave. A autoclave, ela serve para esterilizar. Ela é muito utilizada quando em laboratório que a gente faz análise de micro-organismos. Como que ela funciona? Ela vai ser cheia de água e essa água vai ser aquecida como se fosse uma panela de pressão. Ela é. Aí você coloca a água, essa água vai ser aquecida e a gente coloca o material que a gente quer matar os micro-organismos, esterilizar lá dentro, e a gente fecha ela. E ele coloca uma grande temperatura e uma grande pressão. Essa grande temperatura e grande pressão mata os micro-organismos. Essa autoclave, ela está sendo muito utilizada hoje em laboratórios que fazem análise de coronavírus, do Covid-19. Porque quando faz a análise do Covid, o material que você utilizou para fazer essa análise, ele pode estar contaminado, né, pelo Covid, de quem deu positivo está contaminado. E não pode ser colocado no lixo comum, porque senão quem vai manipular vai se contaminar também. Então, coloca esse material na autoclave, esse material ele vai ser aquecido a uma grande temperatura e a uma grande pressão, vai matar os micro-organismos e daí vai ser colocado junto com os outros resíduos. Outro material que a gente utiliza também, outro equipamento, é o destilador, que produz a nossa famosa água destilada. A água destilada, ela é uma água mais pura que a gente utiliza nos procedimentos laboratoriais. A gente não pode utilizar a água comum no laboratório, porque a água comum ela tem sais minerais, e esses sais podem alterar as nossas análises. Então, o que a gente tem que fazer? Retirar esses sais. A gente retira esses sais da água utilizando o destilador. O destilador ele vai aquecer a água, transformar ela em vapor. Quando ela virar vapor, ele vai separar o H2O vapor das partículas de sais. Então, esse H2O vai ficar puro, esse vapor de água. Esse vapor H2O ele vai ser resfriado e vai virar água novamente. A nossa famosa água destilada, que é feita no destilador. A gente também utiliza no laboratório o medidor de pH, o pH-metro. Ele vai ter um sensor que vai medir o pH das soluções. Ele vai dizer se essa solução ela é ácida, se essa solução é básica ou se essa solução é neutra, através dos valores da famosa escala de pH. Lembrando que a escala de pH ela vai de 0 até 14. Quando está muito próximo de 0, quer dizer que é uma substância ácida. Quando está muito próxima de
14, quer dizer que é uma substância básica. E quando está muito próximo do 7, é uma substância neutra. E por último, um outro equipamento que a gente também utiliza bastante é o espectrofotômetro. Esse equipamento, ele é muito tecnológico e ele é utilizado para fazermos análises. Por exemplo, se a gente quer determinar fósforo, nitrogênio, a gente usa esse aparelho. A gente coloca a nossa amostra lá dentro, faz uma programação no aparelho e ele vai passar um feixe de luz que vai fazer a leitura desses parâmetros que estão lá dentro. Vai dizer quanto tem de nitrogênio, quanto tem de cloro na água, quanto tem de fósforo. Ele é muito utilizado no laboratório. Então, pessoal, esses foram os principais equipamentos que a gente utiliza no laboratório. Não deixem de fazer as atividades, assistam os outros vídeos e leiam o material. Até a próxima semana!